Amigas do canal Opinião e Crítica. O assunto do momento agora é essa crise que apareceu no governo gerado por ele mesmo, uma autocrise, né, envolvendo o presidente interino do partido PSL, Gustavo Bebiano. Gustavo Bebiano sempre andou junto com o Jair Bolsonaro, aceitou-o no partido. A partir dele, fizeram 17, 17, 17, Bolsonaro, Bolsonaro, 17, 17, Bolsonaro, Bolsonaro, 17, 17. E por incrível que pareça, o povo foi escolhendo uma pessoa completamente despreparada, desqualificada e sem nenhum raciocínio, sem estabelecer nenhuma ligação entre as ideias que ele não entende, ele não sabe. Estava numa brincadeira de que ele ia ser presidente, brincando de arminha, fazendo arminha, chamando de mito para coisa que ele não respondia, esse cara achava que era um mito, pô. Por incrível que pareça, agora nós estamos sujeitos à autoridade de um presidente da República que, na verdade, não tem autoridade. É dominado pelos filhos, e filhos lunáticos ainda por cima. Pô, mas que esse Carlos Bolsonaro, ele é vereador do Rio de Janeiro? Quer que, se você votou no Bolsonaro, cobre que ele vá agora exercer o seu mandato, não é tudo certinho? Então tudo, não, porque não, pela corrupção. Alguém que não está trabalhando, alguém que está recebendo, que devia estar na vereança do Rio de Janeiro, está sempre em Brasília, ele mesmo, e o Carlos Bolsonaro confirma, junto com o pai dele, que ele está 24 horas por dia atrás do pai. Não é que ele chegue no desfile presidencial, quando o Bolsonaro, o pai, assumiu, o guri pula atrás do Rolls Royce, põe os pés pra cima sem respeito nenhum e ainda tá armado pra dizer que vai defender o pai. E bom, brincadeira, pensa, brincadeira, já a questão das armas, não sei o que, já diz que tá lá pra defender o pai. Se bem que tá armado, esse tipo da coisa não precisa. Agora imagina um franco-atirador, mata mesmo com três Carlos, os três filhos sentados atrás, cada um com uma metralhadora que eles gostam, né? E um franco-atirador mata o pai deles, igual se fosse o caso. Claro que todos, ainda bem que não aconteceu isso aí no dia da posse, né? Mas assim, por hipótese, na cabeça dele, defender o pai armado atrás do Rolls Royce, ele nem devia estar lá, pô. Qual é que é? Então, assim, tá virando uma esculhambação, uma bagunça cada vez maior, com coisas chocantes. E esse governo, que parece que tenta trazer algumas luzes, tem todo o campo de trevas. Além disso, tem um terceiro campo, que é o militar. Os generais. Então, esse núcleo da família dele é um campo pernicioso. Também pertence ao mundo das trevas. E cada guri tem um problema, pelo visto. Esse Carlos Bolsonaro diz que é um bipolar que pode, de repente, atirar nas pessoas sem motivo nenhum. E isso um cara como ele é um cidadão de bem. Agora vocês calculem, querem dar arma para cidadão de bem. E esses tempos eu tava fazendo um vídeo dizendo, pô, parece, antes dele tirar a bolsa de colostomia e ir pro hospital, né? Lá no começo, nós aqui desse canal, pô, mas até parece que eles estão brincando de arminha, pá, pai e filho, diz, espera um pouquinho, papai, deixa eu dar uma tuitada desse, sim, filhinho, depois eu tuito também, pode deixar. Daí foi que fizeram com o Bebiano, por incrível que pareça, quando tudo tava pronto para nós esperar que um presidente finalmente governe, depois de ter tomado a facada daquele imbecil lá que saiu do pessoal, depois de ter a cabeça lavada por 8 anos. Pessoas com quem não tem mais jeito para conversar. Não dá. Não dá. Dá a facada no cara, o cara conseguiu se esquivar de todos os debates do primeiro turno e do segundo turno e ainda tá convalescendo mesmo. Contam que, principalmente na segunda cirurgia, teve bastante dor, e isso aí não é fácil, tá? Passou por isso aí. Daí, com a bolsa de colostomia, assumiu a presidência da República, ainda bem que não lembrou o Tancredo, que foi pro hospital e ficou, né? Ficou pra tirar aquela bolsa e não saía mais, e puxa. Faz lembrar o Tancredo Neves, pra quem já é velho, dá uns cabelos brancos aqui como eu, assistiu tudo lá ao vivo, e era um problema de intestino também, não de facada, mas da diverticulite, né, não melhorou mais, o homem já tinha muita idade, teimou em assumir para depois operar, a hora que operou tinha estourado um pouquinho antes, o divertículo, e então ficou com sepse no corpo, e no dia 21 de abril, o dia de Tiradentes, então, Antônio Brito, que era o porta-voz, já foi o governador ali do Rio Grande do Sul, anunciou a morte dele, né, como um mártir, como um herói, tal como Tiradentes. Alguns contam que já estava esperando ele uma temperatura bem mais baixa ali para dia 21 ser um dia bom para dar essa notícia. Bom, voltando agora então, depois desse parênteses aqui, histórico, essa aula de história,
que eu não sou bom, mas o Marcos Antônio Villa é um historiador da Jovem Pan, muito bom, né? Ele, por exemplo, falando dele, ele já tá apavorado com esses meninos, com esses guris. Nossa, o Carlos Eduardo está com aquele Bannon dos Estados Unidos, um lunático completo, criador de tudo quanto é teoria da conspiração e gerando a paranoia nas pessoas suscetíveis a se deixarem levar pela paranoia e que até hoje não conseguem assimilar corretamente o que está acontecendo, né? Ele influencia o Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho faz parte desse jogo todo aí e influencia o Eduardo, que é um senador por São Paulo que o historiador Marco Antônio Villa desafia a que ele, como senador de São Paulo, representa o estado de São Paulo, portanto, desafia a que ele diga quais são as 10 maiores cidades. Ele aposta que não sabe. Eu também aposto. Pessoa que estão aí para ser polícia militar, o que vai saber de cidade grande, não sei o quê? Fico só entendendo de arma, entende como limpar os tambores dos revólver, entende como dar tiro, entende qual a bala que explode dentro do cara, qual a bala que atravessa. Eles não sabem mais nada. Então, ainda tem o Flávio. Estão pensando que a história com Queiroz vai passar em incólume? Simplesmente agora é o Carlos Bolsonaro resolveu fuzilar o Bebiano. Então, vamos primeiro a história do Bebiano, tá? Envolvendo esse piá, esse moleque que tá lá incomodando o pai, influenciando, ainda com teorias da conspiração e doenças paranoicas. Vem e fala que o Bebiano é um mentiroso. Isso tudo, por nada, é o secretário-geral da Presidência da República, o cara que tem a agenda do presidente, que tá junto lá, sempre despachando. É o maior conselheiro, é parecido com o José Dirceu, quando era encostado lá nos governos do PT. Agora, dizem que nem uma reunião desde que Bolsonaro passou a se reunir, se reúne com gente que nós nem temos noção, minha gente. Nem os maiores jornalistas, os maiores jornalistas talvez, mas tem reuniões absolutamente reservadas, conversando sobre coisas que nós não temos nem alcance. Coisa do tamanho da nação inteira. Coisa tão grande, que envolve relações internacionais, segurança nacional, e sempre tava o piá moleque junto, diz que nunca puderam ter uma conversa reservada, que ele tá lá dizendo que é o filho do papai. Então daí fica ruim, daí de graça resolveu fuzilar o Bebiano, né? O Bebiano conversou com o presidente já começou a ter atitude paranoica, tal qual os filhos, agora o Carlos Bolsonaro aí. E qual é que é, Bebiano? Desse jeito aí, não sei o que. E o cara tinha agenda pública lá, ia ter uma reunião com o vice-presidente de algum setor lá, das organizações do Globo. Iam fazer uma viagem para a Amazônia e também tinha o caso das laranjas, que pelo visto o Bebiano nem é o responsável, sim o Luciano Bivar, presidente do partido. E o Bolsonaro, que deveria ser tarimbado na política, né? A gente se pergunta às vezes se é verdade que o cara foi deputado 7 vezes. Será mesmo que o Bolsonaro foi deputado federal por 7 legislaturas porque não entende os trâmites? Ele não entende como acontecem as coisas? Como pode alguém que desde antes do Plano Real ter sido já deputado não entender dos tripés econômicos? Ele não entende nada. Entende só matar, de matar mais, de matar bandido, de pegar um bandido. Pô, tenha certa paciência, Brasil, com tanta coisa importante. Como é que foram botar um cara que só fica falando em atirar e matar bandido? Qual é que é, pessoal? Agora, qual é que é deles de fazer isso? Então Bebiano conversou 3 vezes via WhatsApp. Eu converso com alguém via WhatsApp por mensagem. Já conversou com alguém ontem? Conversou com teu amor ontem? Sim, conversei, mandei o WhatsApp. É normal conversar para ainda mais eles que tornaram o WhatsApp, Twitter, comunicações praticamente oficiais desse governo. Então, conversou assim por WhatsApp. Daí o Jair Bolsonaro completamente contaminado pelas paranoias filiais. Disse, qual é que é, Bebiano? Desse jeito eu tô desconfiado de ti. Bom, eu não vou porque aqui esse canal é de opinião, é de crítica, não é para ficar reproduzindo vídeos, o que é muito importante. Por exemplo, eu aconselho o TV Coyote, aquele rapaz do TV Coyote, ele traz a cronologia dos fatos, o começo de todas as coisas, não só sobre essa crise do Bolsonaro, mas de todos os fatos do dia a dia. Eu assinei esse canal aí, dá a base, não o copio, nem ele me copia, né? Mas já é um canal bom
alternativo, né? Outra coisa que tá tudo lá é a Jovem Pan. Falar nisso ontem, no Pingo dos Is, que anda ganhando um monte de dislikes, né? Do Felipe Moura, do Augusto Nunes e do Zé Maria lá. Entrevistaram o Bebiano, também começaram a não gostar da história do Bolsonaro, né? E o Bebiano mostrou todos os áudios lá pra Veja, horas antes, e no Pingo dos Is já estava tudo aberto. Ele conversou assim com o Bolsonaro 3 vezes via WhatsApp sobre 3 diferentes assuntos. E o Bolsonaro contaminado, Bebiano, qual é que é? Não tô gostando dessa história aí, como é que é trazer o inimigo pra dentro de casa? Inimigo na Rede Globo. Imaginem que ainda esse Paulo Tonet, não sei se é Paulo, mas é Tonet, já havia se reunido com um general, não me lembro se o outro também era general, já depois do governo ter começado e conversado. Agora era o Bibiano ia receber agenda pública dentro do Alvorada. Depois eles iam viajar para a Amazônia, lá para o Pará, para fazer uma média do governo com o pessoal de lá, né? E Bolsonaro disse, que eu já falei com a Damares, com outro ministro, Ricardo Salles, que estão por aqui de tarefa de serviço e tem que viajar para a Amazônia, estão aborrecidos. Eles estão aborrecidos, tem que trabalhar. Não, vou te contar. Brincadeira. Deixa eu pegar um café aqui, pessoal. Tá? Estamos aqui às 7 da manhã, dentro desse resíduo de Mata Atlântica, aqui por falar nisso, o ministro do Meio Ambiente não entende nada, nem o Jair Bolsonaro entende de unidade de conservação. Para ele tudo isso aqui, e ali para trás, onde tem a reserva da APA, para trás aqui, um terreno atrás, começa a APA da Baleia Franca. A APA é a área de proteção ambiental, até permite o desenvolvimento sustentável, mas aqui é uma mata fechada, onde os animais podem se reproduzir. Hoje a passarinhada não está cantando. Não sei se também estão tristes e decepcionados com o governo Bolsonaro. Acho que não. Como dizia o Raul Seixas, é pena não ter nascido burro, assim não sofreria tanto, né? Então tem gente muito, muito burra aí que não tá sofrendo nada. Eu tenho, por exemplo, no Face, quando eu olho, tem um cara que tudo pra ele é acabar com a Globo. Então ele tá na bolha do Bolsonaro, que é o anti-Globo. Então ele quer acabar com o Faustão, depois com o Schmidt, aquele, que não sei o que o Schmidt fez. Tá sempre se arreando no Bonner, debochando do Bonner, como se não soubesse da notícia. Pô, faz favor, né? Bom, é só o começo, né? Tem esse lunático do Carlos Bolsonaro que quer fundar um novo partido. Porra, hoje querem votar a reforma da Previdência. O PSL, a segunda maior bancada, ainda conseguiu ter. O PT conseguiu eleger mais do que o PSL, parece que PT 54, PSL 52. Nesse momento que tem que unir o partido, pelo menos garantir os 52 votos, uma unidade no seu próprio partido, o guri fica influenciado por doentes da pior direita norte-americana, que até o Trump não está tão perto e ele está encostado. O Eduardo, o careca aquele da arma, quer dizer, os três têm arma, assim fica difícil dizer, o mais careca aquele que é senador, então, daí sim. Influenciado, ainda tem ele para fazer bastante bobagem, agora quer fazer a UDN, aquele antigo partido, União Democrática Nacional. Nesse momento, imagina que o pessoal do PSL vai pensar, pô, vai acabar com o meu partido, daqui a pouco não consegue todos os votos, e os brasileiros esperam que a Previdência seja votada. A promessa de economia de 1 trilhão em 10 anos, ou seja, a média de 100 bilhões por ano, acho que vai melhorando cada vez mais. A competência dessa equipe econômica, que é a parte das luzes do governo, como bem diz o Marco Antônio Villa, precisa aprovar isso. Não é porque é gostoso para as pessoas, mas nós sabemos, todos vivem mais, e os brasileiros tiveram menos filhos ao longo dos anos, e os mais jovens agora vão ter dificuldade de sustentar uma previdência antiga e deficitária. Um novo regime de previdência, muito bem pensado, com gente de bastante luzes, que vem a partir desse Paulo Guedes, que o Bolsonaro teve a luz de achar, encontrar. Falaram para ele, fala alguém. Ele achou o Paulo Guedes, então, sua namorada, depois noivou, como sabemos, estão casados, tomara que não dê divórcio. Olha, então, tem esse Eduardo Bolsonaro ir para esculhambar ainda a votação da reforma da Previdência ameaçando o novo partido. Além disso, Carlos Bolsonaro atirando livremente. Chamou o Bebiano de mentiroso, que não tinha falado 3 vezes, falou 3 vezes, sim. Então, assim, gerou uma crise, o guri descompensado, descontrolado, conseguiu envenenar o próprio pai, que agora nós não sabemos mais quem governa, afinal de contas, pô. É o filho 1, o filho 2, 3, 01, 02, 03, quantos tem? 10? Para ter um dígito na frente.
manda, ou é o pai que manda, ou é tudo que manda, ou é o Olavo de Carvalho que manda. Pô, que bagunça, né? Agora eles esperam o quê? Que passe tudo isso. Ainda tem o Queiroz, ainda tem o Flávio Bolsonaro. E ainda ele pingou dinheiro na conta da primeira-dama. As explicações que o Bolsonaro deu são completamente furadas. É um absurdo que ele tenha falado que fez um empréstimo para o Queiroz, que apareceu no SBT dizendo que ganhou muito dinheiro comprando, vendendo, reformando carro, que ele tem habilidades comerciais, ganha dinheiro, movimentou milhões, que abriram todas as contas, né, deu para ver, que um empréstimozinho, como o Bolsonaro disse, 40 mil para um amigo que está em dificuldade. Pô, sempre andando com esses caras que é da polícia militar, a polícia militar envolvida com milícia. Esses caras que sempre mataram todo mundo e depois botam aí do traficante. Ah, um traficante. Caras que dominam o preço do gás, os serviços de hospital. É com isso que está envolvido, ainda com esse dinheiro e pinga 24 mil na conta da primeira-dama. E o Bolsonaro explica que foi para ajudar um amigo, mas a falta de comprovação do imposto de renda, ele diz, não, eu errei e vou pagar. Ele se meteu no meio de uma coisa que nem era com ele. Não, eu errei, eu vou pagar lá com o fisco, né? Mas quem não erra? Porra, quem não erra? A gente tem que declarar o imposto direitinho, como assim? É, brincadeira, né, pessoal? Vamos ter a santa paciência. Ainda vai ter isso para esculhambar o governo. Então nós estamos num regime presidencialista. Se fosse parlamentarista, vamos botar esse primeiro-ministro para a rua, esse tal de Bolsonaro, isso, filho dele, tudo. Vamos botar outro. Mas não dá agora, como obra-prima do Brizola, que conseguiu convencer a população a que tivéssemos o presidencialismo, a gente tem que aguentar essa chapa por 4 anos. Eu tenho certeza de que o Bolsonaro andando assim, ele não vai conseguir terminar 4 anos, né? Mas a chapa sim, então vai passar para o Mourão, que é o vice-presidente, e tá lá a cúpula dos generais. Aí nós vamos ter um governo de generais. Que, aliás, esses bolsominions queriam, tinha alguns, calma, pessoal, que diziam, agora sim eu quero ver, se impeachar o capitão vai entrar o general. Eles não acham graça do que o cara fez. Pô, brincadeira, né, pessoal? Esse canal tá absolutamente frustrado, decepcionado, e por outro lado, consciente de que já fez vídeos malhando o Bolsonaro, e olha, eu perco assinantes, de ganho do outro lado, daí às vezes eu vou ter que comentar de Lula, perco assinantes, ganho assinantes, e assim vamos indo. O que importa pra mim é que já tô chegando a 1000 inscritos, ganhando rapidamente, tudo em 6 meses, por aí, sempre pra cima um pouquinho, Então tua participação, tua audiência aqui é muito importante. Obrigado pra ti que assiste esse canal, que vem nos vídeos até o fim e dê um sim, é isso que eu quero dizer, dê um sim, um joinha, um gostei, é importante para o canal crescer. Também, se chegou ao vídeo até aqui, se não for inscrito, inscreva-se no canal. E se o vídeo for importante, com assuntos relevantes, que tu gostaste, então, compartilha. Obrigado, daqui a pouco voltamos com mais um vídeo do Opinião e Crítica. Tchau, pessoal.